Conectado com você, conectado com o mundo. Hoje em dia está no ar. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. E que essa terça-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos trazendo a melhor informação para você que liga e se liga todo dia junto com a gente aqui na Rede Record de Televisão. Criminosos fortemente armados atacaram 2 carros fortes. Os bandidos atiraram contra os seguranças e colocaram fogo em um caminhão para facilitar a fuga. Essa ação aconteceu ontem à noite na rodovia Dom Pedro I, na cidade de Jarinu, no interior paulista. Armados, eles atravessaram o caminhão na pista e atearam fogo em outros veículos para despistar a polícia. Os vigias da transportadora conseguiram escapar pelo matagal às margens da estrada. Um dos carros fortes foi conduzido pelos criminosos e abandonado com explosivos que não detonaram. Policiais rodoviários chegaram durante a ação e foram recebidos com disparos de fuzil. Apesar da troca de tiros, não houve feridos. A quadrilha fugiu sem conseguir acessar o dinheiro transportado. Por enquanto, ninguém foi preso. Pelo menos 2 ônibus foram atacados durante a madrugada. Nas 2 ações, mais de 10 homens participaram dos ataques. Em um deles, o motorista conseguiu pegar o extintor e apagar o incêndio. Dentro do ônibus estavam o motorista, cobrador e 2 passageiros. Por volta de 00:30, o motorista parou no ponto. Foi quando cerca de 15 suspeitos que estavam na praça se aproximaram. Primeiro, eles usaram uma barra de ferro para quebrar as janelas. Depois ordenaram que todos saíssem e colocaram fogo. O ônibus, que fazia a linha Terminal São Mateus, Metrô Belém, foi incendiado na Avenida Cipriano Rodrigues, Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo. 40 minutos antes, um outro ônibus também foi atacado na mesma região e de forma parecida. Segundo a polícia, cerca de 15 suspeitos cercaram o veículo depois que o motorista parou em um ponto. Eles atiraram pedras nos vidros e colocaram fogo em 3 bancos. Mas o motorista teve tempo de pegar um extintor e apagar o incêndio. As fotos mostram o para-brisa quebrado. O ataque aconteceu na Avenida da Barreira Grande, a 1,5 km de distância do outro. O motorista teve o celular roubado e foi agredido a tapas. Uma das pedras atingiu a perna do cobrador, mas ele não se feriu. Ninguém foi preso. A polícia suspeita que os 2 ônibus foram atacados pelo mesmo grupo. Até agora não se sabe o motivo. Na noite de domingo, um suspeito morreu ao trocar tiros com policiais numa comunidade da região. 3 suspeitos de participar de um arrastão que causou a morte de um estudante de 17 anos já foram identificados. Você deve se recordar, esse grupo jogou pedras e galhos para forçar a parada de motoristas na rodovia. E a vítima dormia quando foi atingida por uma pedra de aproximadamente 10 quilos. O rapaz detido tem 19 anos e passagens pela polícia. Um disque denúncia anônimo recebido pela Polícia Militar indicou o nome dele como participante do arrastão na rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, no litoral de São Paulo. O rapaz foi trazido para esta delegacia. Aqui os policiais descobriram que investigadores de Cubatão já identificaram o homem que jogou a pedra e mais 2 suspeitos. Todos moram numa comunidade que fica bem perto da rodovia onde o crime aconteceu. Para a Polícia Civil, é pouco provável que o rapaz detido em São Paulo por causa do disque denúncia tenha ligação com o crime. Ele nega participação. Na semana passada, a polícia divulgou um retrato falado. Além dos 3 suspeitos já identificados, a polícia de Cubatão acredita que haja mais 4 envolvidos. 7 bandidos que levaram terror para a rodovia e mataram um adolescente cheio de planos. O arrastão aconteceu na noite do feriado prolongado. O muro de concreto de 3 metros de altura não impediu o acesso de ladrões à pista. Eles jogaram pedras e pedaços de madeira no asfalto para forçar os motoristas a diminuírem a velocidade. Quem seguia de São Paulo para o litoral acabou surpreendido. Fotos e imagens gravadas por uma motorista mostram o estado em que ficaram alguns veículos atacados e o tamanho das pedras. Foram mais de 10 caras com pedra, com pau, com ferro, com tudo. Eu estava com minha filha no banco de trás, uma bebê. Vários carros foram atingidos. Vladimir voltava de São Paulo. Os assaltantes estavam todos armados, com ferro, a mais de 20, a gente ficou apavorado, né? A pedra que matou Reinaldo tem quase 40 centímetros e pesa mais de 10 quilos. O adolescente estava sentado no banco do passageiro e pretendia passar o fim de semana na casa da tia, em Santos. Ele estudava Ciências da Computação e completaria 18 anos no dia 8 de junho.
2 pessoas foram presas suspeitas de participar do estupro coletivo da jovem de 16 anos na semana passada no Rio de Janeiro. O 7º suspeito já foi identificado. Para a delegada que investiga o caso, apesar do laudo não apontar o estupro, o crime está provado. O primeiro a ser detido foi Raí de Souza. Ele admitiu ter gravado o vídeo com a jovem desacordada. O jogador de futebol Lucas Perdomo, de 20 anos, apontado como namorado da vítima, também foi preso. Uma semana depois do crime, a investigação foi retirada da Delegacia de Crimes de Informática, depois que o titular foi criticado pela advogada da vítima. Ela também se afastou do caso. O processo agora está sob sigilo de justiça e com a delegada de proteção à criança e ao adolescente vítima. O Instituto Médico Legal concluiu o laudo da perícia da adolescente de 16 anos, mas as informações não contribuíram para esclarecer o caso. O laudo não apontou indícios de violência física e sexual. Segundo os peritos, o exame só foi realizado 5 dias depois do crime. Essa demora acabou prejudicando o resultado. Mesmo assim, após analisar os vídeos e depoimentos, a delegada que está à frente do caso não tem dúvida de que houve estupro. O que eu quero provar agora, a extensão desse estupro. Quem praticou esse estupro? Se foram 5, 10, 30... Em entrevista ao Domingo Espetacular, a menina revelou que retornou ao morro no dia seguinte para tentar recuperar o celular. A vítima ficou frente a frente com um dos agressores. Ele me olhou assim e falou, desculpa. Eu, por quê? Ele, desculpa, não faz nada, por favor, desculpa. Eu, o que aconteceu? Aí depois meu amigo foi lá e me mostrou. A foto dele na cena. Isso. A adolescente deixou a casa da família e entrou no programa de proteção às vítimas. O governador em exercício, Francisco Dornelles, defendeu punição extrema aos culpados. Eu considero o crime de estupro o mais hediondo dos crimes. Se dependesse de mim, ele seria punido com a pena de morte. A pena já é alta, só que deve haver mais rigor para que não haja uma progressão muito rápida. Ou seja, como qualquer país civilizado do mundo, se foi condenado a 15 anos, tem que cumprir 15 anos. 15 anos? Na minha modesta opinião, é muito pouco. Vamos direto até o Rio de Janeiro, onde a repórter Fernanda Sanches tem outras informações. Fernanda, bom dia para você. Quais são as novidades que você traz hoje sobre esse caso? Bom dia, César. Bom dia a todos. A gente está aqui na cidade da polícia, onde estão concentradas essas investigações. Nesse momento, várias equipes da DECAV, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, estão nas ruas ainda à procura desses 4 homens que permanecem foragidos. 6 tiveram a prisão decretada ontem pela Justiça, 2 foram presos, 4 ainda estão sendo procurados. O Disque Denúncia já recebeu 22 ligações desde a semana passada com informações sobre esses suspeitos. A polícia está trabalhando em cima dessas informações. Muitas denúncias aí oferecem alguns endereços e a polícia está nesse momento nas ruas checando esses endereços e essas informações para tentar localizar esses 4 homens que ainda estão foragidos. Os 2 presos, o Raí de Souza e o Lucas Duarte, permanecem aqui na cidade da polícia, onde nós estamos. E há uma expectativa de que os 2 vão ser transferidos ainda hoje para o presídio de Bangu. Esse 7º suspeito que foi identificado pela polícia, ele não teve o nome divulgado para não atrapalhar as investigações. A própria delegada disse que vai permanecer com o nome dele em sigilo até que consiga um mandado de prisão contra ele, mas ele já foi reconhecido pela própria adolescente de 16 anos através de fotos. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Fernanda. Uma ótima terça-feira para você e para todos os nossos amigos do Rio de Janeiro. E uma mega operação da Receita Federal apreendeu cerca de 40 milhões de reais em mercadorias falsas, contrabandeadas e sem notas fiscais de origem em um shopping popular. Acompanhe a reportagem. Assim que abriu as portas, o shopping no centro de São Paulo foi tomado por fiscais da Receita Federal, que recolheram milhares de roupas, tênis, óculos e bolsas. São produtos importados, falsificados, contrabando. Foi denunciado a venda de mercadorias contrafeitas aqui nesse local. Aí a equipe da Receita Federal diligenciou, confirmou isso e viu que eram veementes os ilícitos presentes aqui. As 600 lojas do Shopping Popular foram alvo da maior operação da Receita Federal nos últimos 5 anos. A Receita estima que o valor das mercadorias chegue a 40 milhões de reais.
Os produtos apreendidos ainda vão ser avaliados quanto à procedência e à documentação. Aquilo que estiver em ordem com a Receita Federal, ou seja, com as questões fiscais, serão devolvidos. Já o restante, ou seja, a maioria, vai ser destruída. Segundo a Receita, a operação ainda vai durar toda esta semana. Neste período, as lojas ficam fechadas e o shopping interditado. Os comerciantes ainda serão investigados. Criminalmente, após o processo da Receita Federal, essa informação é repassada ao Ministério Público, que provavelmente denunciará por contrabando, além de crimes contra marcas e esses outros crimes que não são exatamente da área da Receita Federal, mas que o Ministério Público encaminha denúncia à Justiça Federal. E agora eu chamo a sua atenção porque quase metade da população sofre de intolerância alimentar, principalmente à lactose e ao glúten. Será que esse é o seu caso? Mas boa parte das pessoas só descobre o problema em situações críticas, muitas vezes já em um leito de um hospital. Você vai conhecer agora a história de uma jovem que viveu esse drama. Uma séria ameaça à saúde que pode ser superada com consciência e disciplina. A reportagem é de Ana Paula Neves. Pães recheados, doces suculentos, delícias para uns, veneno para outros. Estudos internacionais apontam que quase metade da população mundial tem algum tipo de intolerância alimentar. E a maioria só descobre depois de passar mal várias vezes após consumir o mesmo alimento. Existem vários graus de intolerância alimentar e nos casos mais graves, o indivíduo pode parar no hospital simplesmente por consumir um pedaço de pão, por exemplo. Leite e glúten estão no topo da lista de alimentos que podem prejudicar a saúde desse grupo de indivíduos. Intolerância alimentar não é frescura, é sério. Eu não tinha as informações necessárias, portanto eu continuei comendo alimentos com glúten até o ponto que eu fui internada no hospital com atrofia do duodeno. Que é um problema no intestino. É um problema no intestino muito sério. Que pode levar a ter câncer, pode levar até a morte se não for devidamente cuidado. Tainá tem 24 anos e há pouco tempo descobriu um problema de intolerância alimentar muito sério, a doença celíaca, em que o sistema de defesa do corpo dela não faz a digestão de nenhuma quantidade de glúten. Eu estava na faculdade, eu comia de manhã geralmente um meio pão. Chegava na faculdade, eu não assistia aula, fiquei uma semana no banheiro passando mal, vomitando até uma hora que eu achei estranho. Eu falei, mãe, tô uma semana passando mal na faculdade. Praticamente no mesmo horário. Exames confirmaram o diagnóstico, uma notícia totalmente desconhecida para a família. Nós vamos correr atrás de informação para saber o que fazer, como agir, o que era realmente, alimentação, comida, produto. O que podia, o que não podia. E o mais engraçado é que até hoje você comenta com as pessoas sobre a doença celíaca, elas perguntam, o que é isto? Abrir mão dos sabores de uma vida comum pareceu sofrimento demais num primeiro momento. Tive até depressão quando eu descobri um pouco da doença, há 5 anos atrás. Eu entrava no mercado e falava, mãe, me tira daqui. Eu não posso nada, um macarrão, bolacha, queijo, o que fosse. O tratamento é deixar de consumir o que prejudica o organismo, fazer substituições. Para poder fazer, né? Nós fazemos sem glúten, sem lactose. Aí eu posso fazer um bife à parmegiana. Inclusive eu utilizo essa farinha de rosca que ela substitui, né, a farinha de rosca. Essa é sem glúten. Essa sem glúten, dá para empanar qualquer coisa, seja a carne, o frango, o peixe. Então dá para fazer um monte de comida gostosa. Hoje em dia a variedade é bem grande. E realmente muito grande, muito gostosa. No rótulo dos produtos, há informação do que pode ser levado para a despensa. E, felizmente, a variedade de alimentos sem glúten e sem lactose tem aumentado. Os produtos sem lactose e sem glúten são quase o dobro do preço dos comuns. Esse pacotinho de pão de forma, por exemplo, custa em média R$12, mas a família toda aderiu ao tipo de alimentação da Tainá. Assim, a jovem não fica com vontade de comer algo proibido só para ela. Para se alimentar bem é dentro de casa, apenas. Fora ela não encontra, e ela é jovem, uma menina jovem, né? Que sai, quer passear e
comer alguma coisa na rua como todo mundo, mas não ter opção. Então, ou por contaminação cruzada, ou porque tudo é com glúten. Então, isso realmente me chateia bastante. Mas fora isso, em casa ela está bem cuidada e bem protegida. Quando a Tainá sai de casa, leva sempre uma bolsinha térmica recheada. Eu levo geralmente uma banana, uma maçã, levo um pão, aí eu coloco algum tipo de frio, um queijo sem lactose e um outro tipo de frios. Agora, eu não vi a sua comidinha do almoço, por exemplo. Ah, não, porque aí no almoço, como eu como arroz, feijão, filé de frango e salada, não tem tanto problema, então no almoço eu posso comer fora. Ah, então não tem problema nenhum, você pode frequentar um restaurante comum. Posso sim. Que bom, né? Pra isso não tem problema. Não, tem que tomar cuidado só no que eu vou pedir pra comer e tem que explicar muito bem explicado pro garçom, pra na hora da cozinha, eles saberem separar o que é meu, pra não colocar manteiga, nada disso. Tainá fez das novas necessidades um impulso até para definir a carreira profissional. Quando você descobriu essa intolerância alimentar, você já fazia faculdade? Fazia, eu estava fazendo turismo. Turismo? Turismo. E foi quando eu descobri a doença celíaca e fui procurar uma nutricionista. A nutricionista não me atendeu como eu esperava, informando sobre a doença, os alimentos, tudo mais. Foi onde eu decidi trocar de profissão e falar... Não tem ninguém melhor do que eu para falar sobre a minha doença. Então, a partir desse momento, eu mudei para nutrição e onde eu me encontrei, gosto muito do que eu faço. Informação é sinônimo de saúde e intolerância alimentar está longe de ser frescura ou limitação para uma vida cheia de sabores. Principalmente para Tainá, porque o melhor alimento ela tem em casa, o amor da família. Agora, quais são os sintomas? Será que é possível prevenir? Será que você tem e não sabe? Olha, o Dr. Antônio Spreuser já está conosco aqui ao vivo, vai responder a todas essas perguntas e muito mais, esclarecer as nossas dúvidas. Como eu sempre digo, a agenda dele é lotada, mas eu consegui um encaixe para você e hoje você tem consulta marcada com ele. Já, daqui a pouquinho. Um motorista do Uber foi excluído do aplicativo depois que uma passageira denunciou nas redes sociais que foi assediada por ele durante uma corrida. A postagem teve mais de 6.000 compartilhamentos. Veja. A repercussão foi imediata, mais de 6.000 compartilhamentos. A vítima estava indo para casa e decidiu chamar um Uber. No meio do caminho, o motorista teria falado para que a passageira tirasse a roupa. Em uma rede social, a mulher assediada escreveu: "Essa madrugada passei por mais um dos inúmeros assédios que nós mulheres passamos todos os dias." E desabafou indignada. Você pega um Uber e o cara pede para você tirar a sua roupa. Você tem que inventar que sua família é da polícia para não acontecer nada pior. Em que mundo estamos? Perguntou. Como não aceitou o assédio, aqui nesta avenida da Zona Sul de São Paulo, a passageira foi forçada a sair do carro. Ela contou na rede social que recebeu a ajuda de um taxista. Só assim pôde chegar em casa. A Uber atua em São Paulo há 1 ano e meio. Os veículos podem ser cadastrados de acordo com os critérios da empresa. O passageiro pede as corridas por meio de um aplicativo no celular. O aplicativo Uber se posicionou sobre o caso assim que o assunto ganhou destaque nas redes sociais. O motorista suspeito de abuso foi descredenciado e não pode mais transportar passageiros. Olha, vale lembrar que esse não é um problema da empresa, esse é um problema do indivíduo, né? Mau elemento existe em todo lugar. Então não é na empresa, às vezes você encontra um taxista, não significa que todos sejam assim, não é um problema de todos os motoristas do Uber, é um caso isolado. E assédio, as mulheres recebem, lamentavelmente, nós deveríamos ter uma punição severa para que isso não voltasse a acontecer com tanta frequência, pelo menos. Por falar nisso, a polícia prendeu um homem suspeito de atacar pelo menos 10 mulheres em São Paulo. Os investigadores acreditam que ele pode ter abusado de até 30 vítimas na região. Ele é apontado como o maníaco da Zona Sul e usava uma máscara de filmes de terror para atacar as mulheres. Veja. Delegacia, algemado, Sérgio Oliveira da Silva, de 32 anos, ficou em silêncio. Ele é apontado como sendo estuprador em série. Uma das vítimas reconheceu Sérgio como sendo o homem que abusou dela. Não tem dúvida que não seja ele. A casa, a cueca, a tatuagem dele, ele tinha uma tatuagem na perna. Foi na casa de Sérgio que a mulher foi violentada. No mesmo lugar onde ele mora com a esposa
e o filho. No dia, eles não estavam no local. Lá, a polícia encontrou armas, munição de uso restrito, relógios, um computador e uma máscara que a polícia acredita que Sérgio usava durante os crimes. O carro usado por ele nas abordagens também foi apreendido. Em um instinto de sobrevivência, a mulher conseguiu ter a confiança do bandido, do suspeito. Foi neste momento, então, no final das agressões, que ele teria passado para ela o número do telefone celular dele. Quando conseguiu sair, fugir e pedir ajuda, aqui na Polícia Civil, a mulher passou o número aos investigadores, junto com o celular dela. Dentro da viatura da polícia, já algemado, ele contou outra versão. Encontrei com ela, falei oi, ela oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Falei, eu achei você bonita e tal, posso te dar um beijo? Ela falou, pode. Aí ela falou que estava indo trabalhar. Eu falei, meu, eu te deixo lá e tal. Ela falou, beleza. A gente foi trocando ideia, começou a ficar no carro, parei o carro, a gente começou a ficar e tal. Aí rolou um clima a mais. Aí eu falei, meu, você quer ir pra minha casa? Ela falou, vamos. Agora vai e fala que eu estuprei ela, pelo amor de Deus. A polícia já fala em dezenas de mulheres que podem ter sido vítimas do maníaco da máscara, que agia principalmente na zona sul de São Paulo. Com a divulgação da imagem dele, as autoridades esperam que as vítimas comecem a aparecer. O celular de Sérgio, com os registros de abusos relatados pela vítima, e o computador dele foram recolhidos e vão ser periciados. Tudo servirá de prova contra o homem. Eu tô tentando ser o mais forte possível, mas não tá sendo fácil. Porque aquilo não sai da minha mente, não sai. Foi umas 2 horas de terror na minha vida, porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Nunca. A polícia carioca divulga imagens do turista australiano que está desaparecido há pelo menos 10 dias. Ele e um amigo fizeram uma conexão no Rio e deveriam seguir para a Bolívia para passar as férias. Essas imagens foram gravadas pelo circuito interno do Aeroporto Internacional Tom Jobim, minutos antes do australiano Ray Hunt, de 25 anos, desaparecer às 3h03. Ele aparece andando sozinho, usando bermuda clara, boné preto, uma camisa de basquete verde e uma mochila azul. A família do australiano está desesperada em busca de notícias. Uma campanha foi lançada nas redes sociais pedindo ajuda nas buscas pelo jovem. Na postagem, eles agradecem o apoio e pedem ajuda para viajar ao Brasil. Dizem ainda que aguardam informações do consulado australiano e reclamam da demora por respostas. Os parentes informaram que a polícia encontrou a câmera, o computador de mão e a mochila do rapaz. Disseram ainda que nenhuma outra informação foi passada, como o local onde os pertences estavam. Por enquanto, a polícia não deu mais detalhes sobre o caso para não atrapalhar as investigações. Numa postagem na internet, a família de Ray disse que o rapaz fazia uma viagem de férias que iria durar 6 meses. Ele estava com um amigo que tinha conhecido durante um trabalho na Austrália. Os dois iam embarcar para a Bolívia e fizeram uma conexão no Rio. Ele e o amigo se separaram por 30 minutos e marcaram um ponto de encontro, mas o australiano não apareceu. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança do aeroporto e afirmou que o rapaz deixou o local em um táxi depois de ter discutido com um amigo. Desde então, ele não deu mais notícias para parentes e amigos e não foi mais visto. Conversamos com alguns taxistas, mas ninguém soube informar o que pode ter acontecido e nem qual tipo de táxi o estrangeiro teria deixado o aeroporto. E o forte temporal tem causado transtornos e destruição em Pernambuco. Até agora, houve 15 deslizamentos de barreiras e 5 mortes confirmadas em Recife. Pelo menos uma pessoa continua desaparecida. A força da chuva e das ondas destruiu a Avenida Beira-Mar de Olinda, que está interditada para carros nesse trecho. Com a previsão de mais chuva, sacos com areia e lonas estão sendo colocados na cratera para evitar mais deslizamentos. A gente pode perceber que o asfalto está muito frágil e corre o risco de ceder a qualquer momento. Na periferia, este morro veio abaixo e arrastou 4 casas. 3 pessoas de uma família morreram. 2 crianças ficaram soterradas, mas foram salvas por vizinhos. Moradores tiveram que ser retirados de casa
Há risco de novos deslizamentos. Cheguei a ver, ouvi, senti pancada na cabeça, nas costas de combos caindo. No Recife, outra queda de barreira matou uma criança de 4 anos e deixou 2 pessoas feridas. Canais transbordaram. Uma pessoa morreu afogada e outra está desaparecida. Um morador gravou um vídeo no celular enquanto retirava a mãe da casa alagada. Então, estou levando minha mãe de stand-up pro começo da rua, porque a situação não está fácil aqui. O trânsito foi interrompido. Cães de guarda presos numa empresa foram salvos por estes homens, mas um animal acabou morrendo afogado. Já neste outro bairro, vizinhos usaram colchões infláveis para resgatar idosos ilhados. Em 6 horas, choveu o esperado para 18 dias na região. Você vai acompanhar um triste flagrante da violência no país. A câmera de segurança de uma padaria registrou o momento em que o estabelecimento é assaltado por 2 crianças. Nós vamos acompanhar tudo isso com todos os detalhes em 1 minuto, porque agora a Renata Alves tem uma dica importante para você. A violência no Brasil vive momentos sem precedentes. 2 crianças invadem uma padaria para praticar um assalto. Veja. Nas imagens, um garoto de 12 anos entra armado, apontando para os funcionários. Uma garota de 13 anos, que usa capuz, resolve pegar o revólver e controlar a situação. Os 2 menores rendem o grupo e pedem o dinheiro que está no caixa. A ação dura pouco tempo e, felizmente, ninguém ficou ferido. O assalto aconteceu na periferia de Rio Branco, no Acre. Os menores foram apreendidos. Uma mulher morreu em um acidente de carro logo após deixar a filha na creche. A mãe, Luciene Campos, de 23 anos, perdeu o controle do veículo que dirigia e bateu em um coqueiro. O acidente aconteceu em uma das principais avenidas de Jaboticabal, no interior de São Paulo. A pista estava molhada por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade. Luciene foi socorrida, mas morreu na unidade de saúde. A Polícia Civil ainda deve apurar as causas do acidente. O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, deixou o cargo. É a 2ª queda de ministro do governo Temer. A repórter Vanessa Lima, direto de Brasília, tem todos os detalhes. O clima é de desconforto, porque quem assumiu interinamente o ministério é um ex-aliado de Dilma Rousseff. Carlos Higino de Alencar, que já foi o número 2 do posto na gestão anterior, até já pediu exoneração. Mas como não foi publicada ainda no Diário Oficial, é ele, tecnicamente, quem deve assumir o ministério. O governo Temer quer que Márcio Tancredi seja o ministro interino, mas ele ainda não foi nomeado oficialmente, apesar de já estar trabalhando. Em um trecho da conversa divulgada, Fabiano Silveira faz críticas ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Servidores do Ministério pressionaram pela demissão de Silveira. Como você acompanhou em um trecho de uma conversa gravada, o agora ex-ministro Fabiano Silveira faz críticas ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O clima em Brasília é de apreensão. Afinal, quem será o próximo? É o que todos se perguntam. O carro do ministro foi proibido de entrar no prédio. Funcionários pediam a demissão de Fabiano Silveira. As gravações foram feitas entre fevereiro e março pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, na casa de Renan Calheiros. Além do presidente do Senado, estavam presentes seus 2 advogados e Fabiano Silveira, ex-membro do Conselho Nacional de Justiça, indicado por Renan e atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle. Segundo Machado, o tom da conversa foi de muitas críticas à Justiça e à Operação Lava Jato. Num dos trechos, Fabiano Silveira dá conselhos a Renan e Machado, investigados na operação. Para revisar o governo é o seguinte, está entregando já a sua versão dos caras da PGR, né? Entendeu? Por exemplo, tem detalhes aqui que eles não terão detalhes que eles vão querer como é que usam. Eles não terão condição. Mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que você colocou. Eu concordo com a sua condição de ter dentro do objeto de uma medida cautelar, simplesmente não dá uma questão. Dizer assim, olha, não é comigo isso,
Eu acho que tem que dirigir o relator prestando alguns esclarecimentos, é verdade. Em outro trecho, Fabiano e Machado criticam o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Acho que o Janot não sabe nada. Então, nosso pai tem cada processo tem um procurador. Eles estão perdidos nessa questão. Pela informação que vocês têm, não tem nada, eles não apuraram nada até hoje, é isso? Não, é a última informação. Eles desde o início, eles estão jogando, desde o programa nada. O cara fala, não conheço o Renan, mas aí o cara fala, só pensando em boné. Foi preso em Belo Horizonte o ex-deputado e ex-presidente do PSDB mineiro, Nárcio Rodrigues. O ex-deputado, que também foi secretário de Ciência e Tecnologia no governo de Antônio Anastasia, é acusado de gerenciar um esquema que teria desviado 18 milhões de reais da construção de um centro de pesquisa de água no Triângulo Mineiro. O dinheiro teria sido usado em campanhas do PSDB. Nárcio Rodrigues foi preso em casa e já foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e para ressaltar a importância do combate ao fumo, uma pesquisa feita pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo mostra que a lei que restringiu o cigarro em locais fechados reduziu em 12% as mortes por infarto. A legislação foi aprovada em 2009 e nos primeiros 17 meses foram evitadas mais de 500 mortes, segundo o levantamento. Os pesquisadores apontam que a medida beneficiou principalmente aquelas pessoas que não fumam, mas acabam inalando a fumaça do cigarro dos outros. De acordo com o Ministério da Saúde, o tabagismo é responsável por 200 mil mortes todos os anos no Brasil. 1 em cada 4 casos de ataques cardíacos ou de AVC tem como causa o cigarro. Médico e pacientes saíram no tapa em uma unidade de saúde de Cascavel, no oeste do Paraná. O motivo teria sido a demora no atendimento. A confusão foi registrada por câmeras de segurança. Veja. As imagens das câmeras de monitoramento mostram parte do conflito. O médico de azul tenta retirar à força o paciente da unidade. Outros usuários tentam separar, mas isso levou alguns minutos e a confusão só parou com a chegada da polícia militar. A falta de médicos tem aumentado o tempo de espera nas unidades de pronto atendimento. Em média, os usuários aguardam cerca de 5 horas. É quase um teste de paciência. Aqui é um teste de sobrevivência, moça. O teste de paciência já passou. Isso aqui eles deixam você aqui para saber se você vai sobreviver até você entrar lá dentro. Ao lado, um marido angustiado. A revolta a gente não pode reclamar. Se a gente reclamar, eles chamam meio mundo aí para ir contra a gente. Isso aí é o imposto que a gente paga, né? 45 pessoas aguardavam e apenas um médico fazia o atendimento ambulatorial. É sempre assim mesmo, sempre é demorado. Ele disse tudo, esse é o imposto que a gente paga. Em nota, a Prefeitura de Cascavel disse que abriu sindicância para apurar o caso e analisar as imagens das câmeras de segurança. Informou também que, a princípio, o médico não será afastado e que o município fará concurso público para contratar mais profissionais. A Associação Americana de Diabetes se juntou a outras 45 associações médicas de vários países do mundo e agora recomenda a cirurgia bariátrica para tratar pacientes que têm diabetes e não conseguem controlar a doença só com medicamentos. E o paciente não precisa estar muito acima do peso. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina avalia a recomendação com cautela e, por enquanto, só indica a operação para pessoas com obesidade grave. Mas paciente que recorreu ao procedimento já comemora os resultados, como mostra a reportagem de Samara Bastos. Nossa, é a diferença. Diminuiu bem, né? Uma nova vida. É assim que a Ana Paula se define desde que fez a cirurgia bariátrica. Uma Ana Paula antes, uma depois.
Antes, ansiosa, que descontava tudo na comida. Então, eu ia comendo como se não houvesse amanhã. Hoje em dia, eu não tenho mais hipertensão, a diabetes está controlada, o fígado já está sem gordura, que poderia virar uma cirrose futuramente. Então, é outra pessoa com mais disposição, mais autoestima, né? Mudou a minha vida. A cirurgia foi em agosto do ano passado e desde então Ana Paula já perdeu 24 quilos. Hoje, eu entro numa calça 38, 40, coisa que não acontecia, era 46, 48. Mas o sobrepeso da Ana Paula não era o que mais a incomodava. A cirurgia de redução de estômago foi feita para controlar o diabetes. O procedimento, chamado de cirurgia metabólica, já é muito usado por médicos aqui no Brasil e também no exterior em pacientes com diabetes que não respondem bem a tratamentos com medicação. Uma doença progressiva. É muito semelhante a um câncer. O câncer é uma doença crônica e progressiva. Não são os quimioterápicos ou as cirurgias que falham. E sim, na maioria das vezes, são as características da doença, a biologia agressiva da doença. No diabetes é muito parecido. Então, quando o paciente não consegue controle com medicação, mudança de estilo de vida e tem riscos cardiovasculares aumentados, que são estratificados por diversas maneiras, aí sim esse paciente passa a ser elegível à cirurgia. A técnica usada é a mesma para pacientes obesos. No caso da Ana Paula, foi feita a cirurgia chamada Y de Roux. O estômago é reduzido e parte do intestino desviado por meio de grampeamentos, sem retirar nenhuma parte dos dois órgãos. É a técnica mais comum entre os cirurgiões. O que nós fazemos é mudar o caminho da comida pelo tubo digestivo e muitos mecanismos são complexos eles, mas os fundamentais são aumento de secreção de insulina pelo pâncreas e uma diminuição da resistência dos tecidos à ação da insulina, que isso também pode depender do peso também, porém, fundamentalmente é um mecanismo de aviso ao fígado e aos tecidos do paciente, periféricos, músculos, para que aceitem mais a ação da insulina. Então, esse é o mágico por detrás da cirurgia metabólica. São as ações antidiabéticas diretas que permitem ao diabetes ficar sob controle por mais tempo e mais facilmente quando os remédios falham. Além disso, tem a perda de peso, que é determinante em pacientes com diabetes. Depois da cirurgia, Ana Paula diz que faz exercícios e se alimenta melhor. Que nem que eu quisesse comer o que eu comia antes, não vai caber, eu vou passar mal. Então a dieta mudou, porque eu tinha uma dieta totalmente desregulada. Ia em fast food, comia batata frita, muito doce, assim, churros, aqueles doces pesados mesmo. Que hoje nem tenho mais vontade, para falar a verdade. A cirurgia metabólica não é indicada em todos os casos. De uma forma geral, só deve passar pelo procedimento quem tem diabetes tipo 2 e não consegue controlar a doença com medicamentos ou injeções de insulina. Neste caso, o IMC, Índice de Massa Corporal, não precisa respeitar o mínimo recomendado, que é superior a 35. E o fundamental, além disso, é prevenir outras complicações do diabetes, como diálise, transplante renal, cegueira, amputações. Então, se nós contarmos tudo isso, a cirurgia ainda leva essas vantagens em controlar essas complicações também. Uma doença silenciosa. Quando a gente vai ver, já está com um órgão, como o meu rim já estava prejudicado. Já estava com uma proteína no rim e já indicava os diabetes atacando os rins. E é importante lembrar que o diabetes não tem cura. A cirurgia metabólica é mais um tratamento. Nosso objetivo não é retirar os remédios, é cirurgia mais o melhor tratamento clínico com o grande objetivo de controlar o diabetes. Alguns pacientes podem até ficar sem remédio, mas nosso objetivo principal não é deixar o indivíduo sem remédio, e sim controlar essa doença devastadora que mata muita gente pelo mundo afora. No caso da Ana Paula, por enquanto, ela ainda não precisa tomar os remédios dos quais estava dependente há mais de 10 anos. Os níveis de glicemia dela baixaram de 185 para 80. Eu já saí do hospital sem tomar o diabetes, porque já deu hipoglicemia. Eu estava na dieta líquida, acho que já foi, né, aquela dieta louca que eu tinha de muito carboidrato, já só no líquido, já deu hipoglicemia, então já tirou o remédio ali. E você pretende continuar assim por longos anos, Ana Paula? Eu não pretendo voltar a ficar obesa, porque é muito difícil, a vida fica mais difícil, a gente fica cansada e tem todos esses problemas de saúde que eu não pretendo
eu pretendo controlar para não ter de volta a hipertensão, o diabetes. Eu pretendo nunca mais ter que tomar remédio para isso. Aninha, presta atenção nessa notícia, eu chamo a atenção de todo mundo, porque a ex-miss, preste atenção, uma ex-miss foi presa por suposto envolvimento com o tráfico de drogas no Paraná. Giovana Rodrigues e 2 colegas seguiam pela BR-277 quando foram abordados pela polícia portando 1 quilo de crack. O trio seguia rumo a Curitiba, onde, segundo a polícia, buscaria mais entorpecentes para vender no litoral. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Os 3 vão responder por associação ao tráfico. E agora vamos conversar com o rei das tardes de São Paulo. É claro que eu estou falando com o Reinaldo Gotino. Boa tarde, bom dia para você, Gotino. Qual é o seu destaque no Balanço Geral de hoje? Alô, meu amigo César Filho. Ô, César, você sabia que o bem é maioria e que o bem contamina? Você é um cara do bem. Você é um cara que eu gosto muito e eu sei que você é um cara do bem. Eu acredito nisso. Já dizia o ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem faz bem. Dá uma olhada na reportagem que a gente vai mostrar hoje de cenas, de imagens de pessoas que fizeram o bem e acabaram contaminando outras pessoas. Dá uma olhada. Olha lá, o simples fato de levantar o jogador que está caído, a moça que vai ajudar o rapaz, olha aí, ó, que está descendo do ônibus, cai a papelada, ela não entra no ônibus, perde o ônibus só para ajudar o rapaz a levantar ali. Aí o rapaz cede a fila no supermercado. O bem é a maioria. A gente vai falar sobre isso no Balanço Geral de hoje, meu amigo César Filho. Muito legal, Gotino. Todo mundo vai estar ligado em você a partir do meio-dia. Começa o Balanço Geral aí no seu estado, aí na sua região. E agora, espaço aberto para as notícias Made in China. Parece que os chineses encontraram uma forma de driblar, ou melhor, de passar por cima dos congestionamentos. Dá uma espiada. O nome do modelo é ônibus de passagem elevado. O coletivo funciona por sistema de trilhos. Uma parte fica bem distante do solo e passa por cima dos automóveis. Seria possível transportar até 1.200 passageiros de uma vez. O projeto custaria mais barato que construir um metrô e ficaria pronto em 1 ano, segundo os criadores. A ideia foi apresentada em uma feira de tecnologia em Pequim. A capital chinesa está no ranking das 20 cidades mais congestionadas do mundo. Ah, eu quero saber a opinião de vocês. Ana Hickman, você teria coragem, por exemplo, de passar por baixo de um negócio desse aí? Tecnicamente eu não ia passar por baixo, não. Eu ia andar nesse troço aí, porque é muito mais rápido. Gostou, Renatinha? Com certeza. Isso aí você vai literalmente voar por cima dos carros, entendeu? Você pula aí todo o trânsito. Boa ideia. Muito bom mesmo. Eu acho bacana, podia ter uma asa até, né? Porque daí, além de passar por cima, podia voar. É mais criativo, né? Made in China. Ai, também tava com saudade disso, gente. Made in China. E segundo os estudos, fica mais barato que o metrô. Olha, hoje, 7h30 da noite, tem o capítulo especial de estreia de Escrava Mãe, a história que deu origem ao sucesso mundial Escrava Isaura. Não perca! Olha, todo o Brasil vai estar ligado. O Brasil, mais uma vez, vai parar para ver uma superprodução da dramaturgia da Rede Record de televisão. Muito obrigado pelo seu carinho, pela preferência e pela grande audiência. Fique agora com as dicas sempre importantes, muito bem-vindas do Renato e da Cristiane Cardoso no Minuto do Casamento. Amanhã estaremos de volta ao vivo às 10 da manhã. Com ela de volta. Que bom ter você de volta, Aninha. O quarteto está novamente junto. Que bom. Obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, gente. Até amanhã. A gente tá mais Beijo feliz hoje.